Olá, tudo bem? Eu sou Thiago Henrique, seja bem-vindo ao ESB Notícias desta segunda-feira, 18 de janeiro. Confira agora os destaques de hoje. Enfermeira de São Paulo é a primeira pessoa vacinada no Brasil contra a Covid-19. Governo apresenta plano de vacinação. Bancários protestam contra a reestruturação do Banco do Brasil. 51,5% dos inscritos no Enem não comparecem ao exame. E ainda, Janeiro Roxo alerta para o diagnóstico e tratamento da hanseníase. TV UESB e UESB FM. Informação, formação e conhecimento. Agora, no UESB Notícias. O grande dia chegou. A primeira pessoa a tomar a vacina Coronavac no Brasil foi a enfermeira Mônica Calazans, de 54 anos, que mora em São Paulo. A vacina ocorreu poucos minutos depois da Anvisa liberar com restrições o uso emergencial da Coronavac, que é a vacina do Instituto Butantan produzida com o laboratório chinês Sinovac. O plano de vacinação contra a Covid foi apresentado. Saiba mais na reportagem de Gabriel Pires. A vacina contra a Covid-19 já começou a ser aplicada no Brasil. A primeira vacinada foi Mônica Calazans, enfermeira de 57 anos que trabalha no Hospital Emílio Ribas, em São Paulo. A vacinação aconteceu após a reunião da diretoria da Anvisa, que aprovou o uso emergencial da vacina Coronavac Butantan e do imunizante Oxford AstraZeneca, que no Brasil tem parceria com a Fiocruz. Os profissionais de saúde, os idosos com mais de 75 anos, idosos com mais de 60 anos que vivem em instituições de longa permanência, indígenas e comunidades tradicionais são os grupos prioritários na primeira fase de vacinação. A chegada de lotes de vacinas aos estados começou hoje. Aqui na Bahia, a Secretaria de Saúde do Estado informou que está preparada para vacinar 5 milhões de pessoas até maio. Para executar essa operação, serão envolvidos mais de 50 mil profissionais de saúde nos 417 municípios baianos. A sede do grupamento aéreo da Polícia Militar será o ponto de guarda das doses de vacinas na Bahia. Por meio da Secretaria de Comunicação do Estado, o secretário de Saúde, Fábio Vilas Boas, afirmou que o Estado possui 234 câmeras frias e 70 freezer, possibilitando armazenar simultaneamente 3 milhões e 500 mil doses de vacinas. A Secretaria de Saúde também destacou que durante a campanha de vacinação, a distribuição dos imunobiológicos ocorrerá utilizando veículos e aeronaves que vão atender os municípios com mais de 300 quilômetros de Salvador, como é o caso de Vitória da Conquista. É uma semana alvissareira, uma semana de boas notícias para o nosso povo do Brasil, da Bahia. Nós hoje receberemos o primeiro lote de vacinas Coronavac do Ministério da Saúde. A previsão inicial era para chegar hoje às 9 horas da manhã, mas eu acabei de ser informado que essa vacina deverá chegar entre 18 e 19 horas hoje no aeroporto. Nós estaremos presentes lá com o governador para acompanhar o desembarque e toda a logística de distribuição para o interior da Bahia se fará ao longo da noite e do dia de amanhã, de modo que entre 12 e 24 horas após a vacina tocar o solo baiano, todas essas doses já estarão distribuídas para todos os municípios do estado, de modo que na quarta-feira pela manhã nós possamos iniciar, junto com todo o país, a vacinação do nosso povo. Na última sexta-feira, a Secretaria Municipal de Saúde apresentou ao Comitê Gestor de Crise o Plano Municipal de Vacinação a ser executado assim que as vacinas chegarem ao município. Ao todo, a pasta estima vacinar 90 mil pessoas dos grupos prioritários definidos pelo Ministério da Saúde. A Secretaria pretende usar 42 unidades de saúde, além do sistema drive-thru. Segundo a Secretaria de Comunicação do município, o primeiro passo para a elaboração do plano foi avaliar a estrutura física e de insumos para que seja possível a utilização de todas as vacinas que forem disponibilizadas ao município. Para isso, foram verificados e também adquiridos refrigeradores para suprir toda a necessidade de armazenamento das vacinas, além do número de profissionais que poderão colaborar na vacinação.
Viva a ciência, viva o SUS. Agora os dados da pandemia do Covid-19 aqui em Vitória da Conquista. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, são 63.386 casos notificados, 16.198 casos confirmados, 3.999 por laboratório, 12.199 por testes rápidos. Casos descartados, 14.597. Recuperados, 15.366. Óbitos, 246. Taxa de ocupação de leitos, de acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, são 70 leitos de UTI, 80% deles ocupados, 83 leitos clínicos, 44,6% ocupados. Apesar dos números preocupantes, a semana começou com boas notícias. A assessoria do Hospital de Clínicas de Conquista compartilhou as imagens de uma alta hospitalar de um paciente com Covid que ficou internado por 40 dias, nos enche de esperança. A família festejou muito, mas lembra que a pandemia ainda não acabou e ressalta a importância das medidas sanitárias. A família festejou muito a alta após 40 dias no hospital. O empresário de Brumado, Cidemar da Silva Aguiar, de 41 anos, ficou internado em Vitória da Conquista desde o dia 8 de dezembro. Com flores, cartazes e muita alegria, esposa, familiares e as filhas fizeram uma recepção digna de quem venceu uma batalha. Apesar de toda a comemoração, a filha do empresário, Júlia Aguiar, de 14 anos, ressalta a importância de levar a sério todas as medidas preventivas, pois a pandemia ainda não acabou. Porque não é brincadeira, essas pessoas não estão sabendo o poder dessa doença e infelizmente a gente só sabe quando a gente sente na pele. Realmente, vendo essas cenas, não enche de esperança. Que bom. O Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, teve a primeira prova aplicada ontem em meio à alta de casos de coronavírus em 13 estados do país. A abstenção foi recorde. 51,5% dos candidatos não compareceram. Saiba mais como foi o primeiro dia de prova na reportagem de Gabriel Pires. Em meio à alta no número de casos de coronavírus em todo o país, começou a ser aplicado ontem o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem 2020, para mais de 5,5 milhões de candidatos. Segundo o protocolo do INEP, as salas deveriam ter metade da sua capacidade e os candidatos deveriam estar o tempo todo de máscara e só tirar para comer e beber água, sob risco de ser eliminado. Na UESB de Vitória da Conquista, 3 módulos e o CETEP foram utilizados para a aplicação das provas. Achei muito bom, álcool em gel na sala, todo mundo de máscara, todo mundo mantendo o distanciamento social. Todo mundo de máscara e faltou bastante gente também, acho que por conta da pandemia, né, o medo da Covid. Nesse primeiro dia de provas, os estudantes tiveram que responder 45 questões de linguagens e códigos e 45 questões de ciências humanas, além da redação que teve como tema o estigma associado às doenças mentais na sociedade brasileira. Esse foi um tema previsível que já era cogitado em quase todas as páginas da web, quase todas as páginas da internet que tentavam prever um possível tema para esse ano. Não era para falar apenas sobre as doenças mentais, sobre as doenças mentais que acometeram várias pessoas na nossa sociedade. Era para falar sobre o estigma, o preconceito, o peso que as pessoas que são acometidas por essa doença têm que carregar na sociedade brasileira. Essa professora considera pertinente e acertado o tema escolhido, principalmente porque os assuntos relacionados ao psicológico estão sendo bastante discutidos. Um tema super pertinente e que levou milhões de jovens a pensar a respeito da importância da saúde mental ao escrever e descrever sobre esse assunto. Dessa forma, trazendo esse assunto e essa pauta para dentro de um Enem, a gente faz um trabalho essencial na população brasileira, que é de colocar jovens a pensar e repensar sobre o assunto. Isabelle, que está fazendo o seu 7º Enem e busca sua 2ª graduação, e Alexandre, que vai para a sua 5ª prova e já está no ensino superior, gostaram da temática abordada na redação. Achei um tema bem legal e um tema atual que realmente precisa
precisa realmente agora, ainda mais no tempo que a gente está vivendo, né? É uma coisa realmente que mexe com todo mundo e precisa ser falado mesmo. Só a redação que ela foi um pouco mais surpreendente, desafiadora e instigante ainda mais a discorrer sobre o tema em si. O Enem é o maior vestibular do país e a nota serve para disputar vagas em universidades e ter acesso a programas de bolsas, como o ProUni, ou financiamento de mensalidades, como o FIES. Os irmãos Anderson e Jefferson vieram juntos para a prova. Anderson está em seu primeiro Enem e sonha em fazer educação física. Não achei a prova tão difícil assim, como muitas pessoas disseram. A redação também, assim, achei bem de boa, tá super tranquilo e espero tirar uma boa nota nela. A expectativa de Jefferson também é animadora. Essa é sua segunda prova do Enem e ele pretende cursar fisioterapia. Achei uma prova bastante legal, bastante tranquila. O tema da redação também foi bastante interessante, foi saúde mental. E é isso. Espero que tenha uma ótima nota, né? E que seja bom na próxima etapa também do Enem. E espero o resultado sair, né? Para ver o que vai dar aí. Agora a previsão do tempo. Sol com possibilidade de chuva em Vitória da Conquista. Acompanhe como ficam tempo e temperatura para Vitória da Conquista e outros municípios da região sudoeste. E o sol apareceu neste início de semana, mas o tempo deve permanecer nublado em alguns pontos em Vitória da Conquista. Os termômetros variam entre 17 e 30 graus. Já na terça-feira, possibilidade de chuva e o tempo seguirá parcialmente nublado, com a mínima de 17 graus e a máxima de 30 graus. Confira agora a previsão do tempo para outras cidades da região sudoeste. Tempo parcialmente nublado na cidade de Anagé. Por lá, os termômetros variam entre 20 e 34 graus. Em Tapetinga, sol entre nuvens e o tempo segue parcialmente nublado, com a máxima de 32 graus e a mínima de 19 graus. Em Jequié, tempo nublado e não tem possibilidade de chuva. A mínima será de 21 graus e a máxima não passa dos 32 graus. Depois do intervalo, bancários protestam contra a reestruturação do Banco do Brasil. E também o Janeiro Roxo alerta para o diagnóstico e tratamento da hanseníase. É um instante só, a gente volta já. Dengue, chikungunya e zika. O perigo triplicou e a sua responsabilidade também. Os criadouros do mosquito podem estar na sua casa e isso é muito perigoso. Por isso é bom tomar alguns cuidados. Não deixar água acumulada em pneus, manter caixas d'água bem fechadas, evitar o acúmulo de água em garrafas e brinquedos e eliminar os pratinhos de plantas. Todo cuidado é pouco. É bom ficar atento aos sintomas. Se você tiver com febre alta, manchas vermelhas pelo corpo, dor de cabeça ou atrás dos olhos, dores nas articulações, não se automedique. Pode ser perigoso. Procure imediatamente a unidade mais próxima da sua casa. Faça a sua parte. Juntos, nós podemos combater o mosquito. Eita, ano complicado, longe da família, dos amigos. Logo a gente, o povo que mais gosta de se misturar, longe também daquele abraço. Mas não ficamos parados. Com muito trabalho, a Bahia se tornou um exemplo de combate ao coronavírus no Brasil. E quando parecia que a gente ia vencer o vírus, ele ficou mais forte e está voltando com tudo. A chamada segunda onda. É como se fosse uma partida de futebol. Superamos o primeiro tempo, mas no segundo, o vírus está vindo para cima. E aí, vai deixar o vírus ganhar? Nada. Nossas armas são as mesmas e elas funcionam. Só saia de casa usando máscara. Não é no queixo nem pendurada na orelha. É cobrindo o nariz e a boca. Mantenha uma distância segura das pessoas e lave sempre as mãos. Não deixe o corona virar o ano com você. Juntos, vamos fazer de 2021 o ano da vitória. Governo do Estado.
O SB Notícias está de volta. Acompanhe agora o Giro de Notícias com a estudante de jornalismo, Carla Lima. Oi, Carla. Olá, Tiago. Olá para você que acompanha o SB Notícias. Começa o giro de hoje contando que a Secretaria Municipal de Educação ampliou o prazo para a renovação de matrícula dos alunos da rede municipal de ensino. Agora, quem pretende permanecer estudando na mesma escola tem até 22 de janeiro para renovar a matrícula. Para tanto, é necessário acessar o site escolar.pmvc.ba.gov.br e preencher os dados solicitados. Ao final, será disponibilizado o comprovante contendo o dia e o horário para que o pai ou responsável compareça à escola para confirmar a matrícula e assinar a documentação. Tiago, o governo do estado decidiu prorrogar o decreto que suspende shows e aulas nas unidades de ensino das redes públicas e privadas em toda a Bahia. A prorrogação foi publicada no Diário Oficial do Estado e vale até o dia 30 de janeiro de 2021. Mudando de assunto, por meio de áudio publicado nas redes sociais, o médico Danilo Guzmão, filho do prefeito Ezen Guzmão, informou que o prefeito recebeu alta da UTI na última quinta-feira. Acompanhando o pai no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, Dr. Danilo informou ainda que Ezen Guzmão foi transferido para o leito de terapia semi-intensiva, com redução de oxigênio e o quadro diário de melhora clínica. Por hoje é só, Tiago. Até a próxima. Obrigado, Carla. No dia 11 de janeiro, a direção do Banco do Brasil anunciou, sem negociação prévia com o movimento sindical, um plano de reestruturação que prevê o fechamento de agências e demissão voluntária de 5.000 trabalhadores do banco. Os bancários do Banco do Brasil são contra essa medida. Saiba mais na reportagem de Marcel de Souza. Na última semana, os bancários de Vitória da Conquista realizaram uma mobilização em frente às agências do Banco do Brasil contra o Plano Nacional de Demissão Voluntária, com a previsão de adesão de mais de 5.000 funcionários em todo o país. Segundo o banco, essa foi uma medida que teve como objetivo a reorganização de sua rede de atendimento. Segundo o presidente do Sindicato dos Bancários de Vitória da Conquista, Leonardo Viana, a categoria foi pega de surpresa com a decisão. Ele foi uma surpresa tanto para nós, do Sindicato dos Bancários aqui de Vitória da Conquista, quanto para todo o movimento sindical de bancários do país. Tem sido uma prática do governo federal, e com os bancos federais, os bancos públicos, não tem sido diferente, essa falta de diálogo com a categoria através de seus representantes. E assim, como todos foram surpreendidos, nós também fomos. E estamos tecendo críticas à forma como o governo tem conduzido essa relação com os trabalhadores e com a sociedade, justamente devido a essa falta de diálogo conosco. Os programas de demissão voluntários, chamados PDV, vinham ocorrendo desde 2017. Segundo dados divulgados no último balanço do Banco do Brasil, em 2020 houve uma redução de 1,9% no número de funcionários do banco. E essas mudanças impactam diretamente no dia a dia da população. Para o economista Josias Alves, essa decisão terá um impacto direto no mercado de trabalho e também na economia. Durante o ano de 2020, com a pandemia, os trabalhadores brasileiros perderam 20% do seu poder de compra. Nós aqui do estado da Bahia, os trabalhadores, os funcionários públicos do estado da Bahia, perderam cerca de 30% de 2015 para cá, 30% do seu poder de compra. Então, quando a gente tem uma população perdendo o poder de compra, quando a gente tem um grupo de trabalhadores, quando a gente tem esses trabalhadores perdendo o poder de compra, nós não temos condições de colocar a máquina da economia funcionando, a roda da economia funcionando, porque as pessoas não consomem. Se as pessoas não consomem, o comércio não vende. Se o comércio não vende, a indústria também não produz para esse comércio. Para Leonardo Viana, as chamadas reestruturações que vêm sendo realizadas pelos bancos não só atingem os bancários, mas também modificam a rotina da população, causando a exclusão e prejudicando a economia de municípios de pequeno porte. Isso vai acontecer tanto em Vitória da Conquista e a gente vai poder perceber essas dificuldades de forma muito maior nas cidades menores, nas cidades circunvizinhas, que tinham agências físicas do Banco do Brasil e que vão perder com essa reestruturação. Na nossa base são 3 agências, no município de Abaíra, Tremedal e Encruzilhada.
não é? A gente vai ver uma exclusão bancária muito grande dessa população, inclusive porque gerando para eles uma dificuldade muito maior, que é forçar essas pessoas a saírem do seu município para poder ter acesso ao dinheiro. A manutenção dos municípios de pequeno porte no alcance dos bancos públicos faz com que eles cumpram a sua função social e a sua responsabilidade na preservação da economia local, como explica o economista. Nós temos um país imenso e que os bancos públicos eles têm um papel fundamental de levar os serviços bancários àquelas cidades menos favorecidas, aquelas cidades pequenas, nas quais a atividade privada ela não vai colocar uma agência nessas cidades pequenas, com 4, 5 mil habitantes. Os bancos grandes, bancos grandes e privados, eles não vão colocar agências naquelas cidades pequenas. E o Banco do Brasil, o Banco do Nordeste, a Caixa Econômica Federal, que são nossos bancos públicos, eles têm um papel fundamental, né, no provimento das atividades bancárias para essas cidades pequenas. Você sabe o que é hanseníase? Muitas pessoas não sabem, por isso o mês de janeiro ganhou o título de Janeiro Roxo. A iniciativa de relacionar o mês a uma cor tem o objetivo de chamar a atenção para a doença e também esclarecer a população sobre sintomas, prevenção e tratamento. A hanseníase pode causar incapacidades físicas, principalmente nas mãos, pés e olhos. O Brasil ocupa a segunda posição no mundo em maior número de casos. Acompanhe na reportagem de Luiz Pedro Passos. Lesões esbranquiçadas na pele, dormência e diminuição da força nas mãos e nos pés. Esses são alguns dos sinais da hanseníase, uma doença infecto-contagiosa de evolução crônica e às vezes negligenciada pelo sistema de saúde. O agente causador da hanseníase é o Mycobacterium leprae, capaz de infectar e incapacitar um grande número de indivíduos, caso a doença não seja diagnosticada logo no início. A boa notícia é que a hanseníase tem cura e o sistema de saúde em Conquista está preparado para esse tipo de tratamento. A gente atende lá no serviço de referência, que é o Centro Municipal de Pneumologia e Dermatologia Sanitária. Nós atendemos pacientes residentes de Vitória da Conquista, tá? Antigamente o centro ele era regional, mas aí com a municipalização do sistema de saúde, o serviço ele passou a ser apenas municipal. Então nós atendemos apenas pacientes do município de Vitória da Conquista. Esses pacientes, eles podem chegar para a gente ou por demanda espontânea, ou encaminhados, tanto da rede privada quanto da rede SUS do nosso município, visto que o tratamento para a hanseníase ele é feito apenas na rede SUS em todo o Brasil. O medicamento ele é distribuído de forma gratuita, o tratamento ele é feito gratuitamente pelo Sistema Único de Saúde. O Brasil ocupa a segunda posição entre os países que diagnosticam a doença. A primeira posição é ocupada pela Índia. Em Vitória da Conquista são cerca de 50 a 60 diagnósticos por ano, entre novos casos e reinfecções. A pandemia, no entanto, é só mais um entrave que se soma às dificuldades de combate à doença. A negligência e o estigma associados à hanseníase ainda produzem efeitos negativos. Para vencer esse desafio, na região sudoeste, a Universidade Federal da Bahia coloca em prática um projeto de pesquisa que auxilia as equipes de saúde no diagnóstico da doença. É uma doença muito relacionada a incapacidades, quando diagnosticado tardiamente, também a estigma. E o nosso projeto, ele tem uma perspectiva de, junto com as equipes da Estratégia de Saúde da Família de alguns municípios da região, encontrar pessoas que tiveram diagnóstico e fazer a vigilância dos seus contatos. Acho que vale a pena explicar o que é um contato, né? É a pessoa que morou ou ainda mora com essa pessoa que teve hanseníase nos últimos 5 anos antes do início do tratamento. No município de Vitória da Conquista, nós não conseguimos desenvolver o projeto porque no início surgiu a pandemia e as atividades acontecem a nível domiciliar, né, abordando tanto Chagas quanto a hanseníase. Por essa razão, a gente não conseguiu avançar. Que a pandemia do Covid trouxe mudanças,
né, para os serviços de saúde, e isso diminuiu o acesso ao exame dermatoneurológico, que é o meio seguro de detecção de um caso suspeito de hanseníase. Então, isso aconteceu no país como um todo, não só em Conquista. Com todo esse quadro, é preciso falar sobre a hanseníase. Por isso, em janeiro, acontece no Brasil a campanha Janeiro Roxo. O Janeiro Roxo, ele vem justamente para estar trazendo a gente, né, o mês de conscientização e luta contra a hanseníase, para a gente estar lembrando não só os profissionais de saúde, quais são os sinais, os sintomas da hanseníase. A gente sabe que Vitória da Conquista é um município que é endêmico para a doença, a gente tem uma endemicidade que é considerada alta para a hanseníase, então a gente precisa estar sempre reforçando isso com os profissionais de saúde, porque a atenção básica, os profissionais de saúde da rede privada, eles também nos auxiliam, né, na busca por esses casos. Então, o Janeiro Roxo ele vem para isso, para estar nos fortalecendo e lembrando que a hanseníase está aí, que é uma doença que existe. Infelizmente, a gente ainda não conseguiu eliminar a hanseníase como um problema de saúde pública no nosso país e no nosso município. E aí a gente precisa estar reforçando sempre isso, mas não só com os profissionais de saúde. A gente também precisa estar passando essas informações para a população. Pois é, quanto mais cedo descobrir e se tratar, maior é a chance de evitar sequelas. Se aparecer uma mancha no corpo, procure logo o médico. O SB Notícias de hoje fica por aqui. Você pode rever os nossos telejornais no YouTube e também pode mandar sugestão para o nosso WhatsApp, 34248763. Aqui, agora na UESB FM, muita música de qualidade. Obrigado pela companhia, ótima semana e até mais.